Boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos. O Governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Cultura e Grupo Pirlim Pim Pim apresentam a Noite de Contos Dedinho de Prosa, que faz parte do projeto de estímulo à leitura nas bibliotecas municipais do Estado de São Paulo, selecionado pelo PROAC, Projeto de Ação Cultural. Conta com a parceria do Movimento Procultura e apoio da Prefeitura Municipal e Secretaria Municipal de Cultura de Garça. Pedimos que desliguem seus celulares e não utilizem flash ao fotografar. Tenham um bom espetáculo. Esse povo, hein? Boa noite, Flávio. Boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença de todos, por virem comemorar 19 anos de Pirlim Pim Pim. Esse grupo está até hoje devido a cada um de vocês, que sempre nos apoiou, que sempre nos incentivou e nos prestigiou. Esse bolo feito pela minha mãe, muito gostoso por sinal, é para comemorar o nosso aniversário. Nas sessões de contos da biblioteca, toda vez que nós contamos uma história, nós acendemos uma vela e falamos para as crianças que essa vela representa duas luzes muito importantes que nós temos dentro de nós, que é a luz do amor, a luz da imaginação e do conhecimento. E que quando a gente cuida com carinho dessas luzes, nos tornamos pessoas melhores. Ao terminar a sessão de contos, esse dedinho de prova que nós viemos hoje dividir com vocês, nós vamos apagar a vela, mas a luz irá dentro de cada um de nós. E agora o Pirlim Pim Pim vai chegando e nós vamos conversando e nós vamos fazer um dedinho de prosa que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Boa noite, Flávio. Boa noite, Rosa. Boa noite, Andréia. Boa noite. Boa noite, pessoal. Chazinho para ganhar o bolo. Boa noite, gente. Me disseram que aqui hoje vai ter uma festa e como eu sou arroz de festa, não ia perder essa boquinha por nada. Peguei essas duas lá fora, tá? Elas estavam querendo a Natália e a Kênia. Tá? Olá, boa noite. Boa noite. Aí, boa noite! Boa noite. Boa noite, plateia linda! Boa noite! Eu estou muito feliz porque hoje é o nosso aniversário. E aí, eu fiquei muito ansiosa para que chegasse essa noite. E ainda mais com vocês aqui presentes. Nossa, coisa boa! E mais ainda, vocês não sabem, nós temos hoje, como a Vera disse, a presença das nossas duas mais recentes aquisições. Kênia Marangão e Natália de Araújo Anselmo. Fabinha Anselmo. E aí, mais ainda, para nossa felicidade, nós temos a participação da Maria Rosa, que é uma exímia contadora de causos e de piadas. Não é, Maria Rosa? Gosto muito. E contamos também com a presença hoje do Flávio, um exímio violonista que veio aqui abrilhantar a nossa festa. A mãe Nós tínhamos coruja. também, Coruja, hein? nós tínhamos também anunciado a presença do Danilo Douglas. Mas vocês sabem, o Danilo fez uma arte, machucou o pé e não pôde estar presente aqui, não é? Uma pena.
porque ele conta causos muito bem. Mas a festa vai acontecer com vocês e com todo mundo que está aqui nesse palco. Vamos prestar atenção nos nossos causos. Sim. Oh, gente, vendo essa mesa aí toda gostosura, lembrei daquele caso da Moni. Moni participava conosco contando histórias por mais de 10 anos. E sempre que nós nos reuníamos, ela sempre tinha uma história, um caos, uma piada para contar. Vocês lembram da história do priminho Valdemar? Se lembra, se lembra. Moni, mineira, tranquila, disse que lá na cidade dela era muito comum a família se reunir para fazer as fritangas, onde cada um levava um prato e se reuniam para conversar, contar histórias e causos e dar muita risada. E a prima da Moni tinha um filho chamado Valdemar. E quando chegava na casa da prima da Moni, aquela mesa farta, aquele cheiro de pão recém-saído do forno, de bolinho, pãozinho de queijo, de café passado no coador, o Valdemar falava assim: mãe, tô com fome. E a mãe fazia: ô mãe, eu tô com muita fome, mãe. Ô mãe, mas eu tô com muita fome, mãe. Até que a prima da Moni falou: não, coitado do menino, vamos lá, vamos nos servir, por favor, vamos até a mesa. E aí o Valdemar comeu, se refestelou, mas a mãe do Valdemar ficou muito brava com a atitude dele. Chegou em casa e falou: olha aqui, Valdemar, se da outra vez que nós fomos na casa da prima, você fizer isso, você vai ver só, você me paga. Não, mãe, eu não vou fazer mais, eu não vou fazer. Pode deixar. Quando nós formos lá, vai ficar bem quietinho. Outra semana, repete-se a mesma cena, a família reunida, cada um para ainda mais gostoso que a semana anterior. E o Valdemar sentadinho perto da mãe, estava assim. Olhava para a prima, olhava para outra prima, olhava para a mesa, fazia assim, sentava, falava de novo para a mãe. E o papo, e o Valdemar de novo olhava para a mesa, não sentia nada. Até que passados uns 15 minutos, o Valdemar não aguentou mais. Com a perninha cruzada, balançando o banco. Mãe, como é que faz, mãe? Pedir não pode, mas a mulher também não dá. Então, o nosso encontro de hoje, esse encontro de hoje, ele me lembra um programa de televisão que eu acho que nem todo mundo se lembra dele. É um programa que passava há um tempo atrás. E tinha uma música linda. Lá em Brasil. Lá em Brasil. É. Alguém lembra? Tinha uma música. Eu lembro. A música era linda. Você sabe que essa vida marvada. Quem sabe agora? É que
mas para continuar essa festa, que vai ser mesmo para rolar caos, né? Eu vou contar aquela história da Rosinha. Vocês lembram da Rosinha? Rosinha? Olha, não era Rosinha. Uma moça muito bonita, paquerada por todos os moços da cidadezinha onde ela morava. Bonita, prendada, sabia lavar, passar, cozinhar, bordar, tocar piano. Não, uma moça com todos os são predicados mesmo, né? Mas acontece que Rosinha, mesmo paquerada por tanta gente, só queria saber do Quinzinho. Quinzinho era a paixão da vida dela. Quando ele chegava na cidade, o coração dela disparava. Frio na barriga, as pernas amoleciam. Mas o Quinzinho nem se importava com ela. Mas Rosinha, muito decidida, fazer Quinzinho tem que ser meu. Numa manhã, ela saiu da cama decidida. Sabe, o que ela foi fazer? Lá na cidadezinha, havia um tal de seu João, especialista em fazer simpatias para amarrar namorados. E Rosinha foi até lá. E o seu João disse assim para ela arrumar um chumaço do cabelo do amado dela. Ela saiu dali preocupada. Falou, afinal de contas, o Quinzinho mora pra mim. Não tenho amizade com ele. Não vou na casa dele. Como é que eu vou conseguir um pouco do cabelo dele? Ai, meu Deus, o que eu faço? Aí ela se lembrou do Teodoro. O Teodoro era o capataz do Quinzinho, lá da fazenda dele, lá do Quinzinho, e que era o homem de confiança do Quinzinho. E arrastava a asa para Rosinha. Rosinha decidiu mandar um recado para o Teodoro. Teodoro, naquele dia, tomou um banho caprichado, passou colônia, pôs a melhor calça, a camisa mais linda, chapelão, aquele cinturão com aquela fivela de prata e foi se encontrar com a Rosinha. Mas quando viu a Rosinha, primeira coisa que fez, ô Teodoro, tenho pedido para te fazer, você faz? Ele todo folgado, faço sim, para você eu faço qualquer coisa. Você me arruma um pouco do cabelo do Quinzinho? Teodoro ficou revoltado na hora, engoliu desaforo. Falou, faço sim, pode deixar. E foi embora pisando duro. Chegou lá na fazenda, dando mais coisas que os cavalos lá da cocheira, e foi para a cocheira mesmo. Na cocheira, gente, tinha uma mulinha no cantinho da cocheira, novinha, bonitinha, com o pelo bem espesso, bem fofo. E o mais importante, da corzinha do cabelo do Quinzinho. Teodoro não teve dúvidas. Pegou uma tesoura e cortou um pouco do pelo da mimosa, colocou no envelope, levou para Rosinha. Rosinha, muito obrigada, Teodoro, muito obrigada. E foi correndo lá para a casa do seu João. E seu João pediu para aguardar alguns dias. Aguarda, viu? Aguarda, Rosinha, aguarda. Dias depois, lá na fazenda do Quinzinho, estava a peãozada reunida para um churrasco. Muita cantoria, violão, sanfona, bebida, toda aquela alegria. Quando, de repente, lá no recinto dos animais, na cocheira, houve um reboliço. E um dos animais saltou a cerca
e foi em direção à cidade. Teodoro e Quinzinho pegaram os seus cavalos e correram atrás do animal. Adivinha qual animal que era? Pois é, eu acho que não estava lá, hein? Mas era a mula mimosa mesmo. Mas vocês não imaginam onde é que ela foi parar. Na casa da Rosinha. Lá no portão da casa da Rosinha, zurrava, mas zurrava, apaixonada. E zurrava. Rosinha com uma vassoura e tocava. Que nada, ela estava lá. Quando Teodoro e Quinzinho chegaram lá, pediram desculpa para Rosinha e levaram a mula embora. No dia seguinte, a mesma história. A mula pulou a cerca, correu em direção à cidade e foi até a casa da Rosinha, zurrava apaixonada. Quinzinho foi lá no dia seguinte, não foi Teodoro, não. Ele foi lá e já começou, sabe aquele dedinho de prosa, sabe? Pediu desculpa, começaram a conversar. Ele começou a se interessar por aquela moça tão simpática. Levou a mulinha embora. No terceiro dia, a mesma coisa. E lá foi o Quinzinho. E todos os dias a cena se repetia. A mula fugia, Quinzinho ia buscar e ficava conversando com Rosinha. Resultado, começaram a namorar. Começaram a namorar, noivaram e se casaram. Se casaram com uma festa de arromba. Churrasco, aquele bolo enorme, doces, bebida, muita música, aquela alegria, alegria. Mas, por enquanto, não foram felizes para sempre, não. Vocês imaginam que todas as noites a mula mimosa ia fazer serenata debaixo da janela do casal. Até o dia que a Rosinha resolveu ir lá com o seu João pedir para desatar aquele problemão, né? Aí sim, todos foram felizes para sempre. A Maria Helena contou aí um caos muito interessante de uma mula. E eu me lembrei, minha gente, do caso do compadre Gumercindo. O compadre Gumercindo, todo mundo aqui conhece. É um mineiro muito simples, mas que gosta de tudo muito bem explicadinho. E ele cria vacas leiteiras, não é? São vacas leiteiras. E interessante que são vacas só malhadas e só marrons. Vacas malhadas e vacas marrons. E o compadre Gumercindo me contou que certo dia aconteceu para ele uma coisa muito esquisita. Ele ia tocando as vacas para o pasto, quando de repente passou por ali um carro, último tipo, ele disse, último tipo, e o motorista muito bem vestido, e passou olhando para as vacas dele. Olha, o compadre Gumercindo ama aquelas vacas. E aí, ele já ficou olhando também para o motorista. Até que lá na frente, o carro parou e o homem ficou olhando as vacas passarem. Quando o compadre Gumercindo chegou lá perto, o homem disse: "Ô amigo, você pode me dar algumas informações?" O compadre Gumercindo gosta de tudo explicadinho. Disse: "Claro, sim, senhor." E o homem disse: "Quantos litros de leite cada vaca dá por dia?" E o compadre Gumercindo disse: "As maiadas ou as marrom?" O homem disse: "Pode ser as maiadas." As maiadas dão 12,5 litros por dia cada uma. E o homem olhou para ele e falou: "E as marrom?" E ele disse: "As marrom também."
homem ficou sem saber, achou esquisito aquilo, mas continuou a conversa. E disse, bom, então me diz, o que é que essas vacas comem? O senhor quer saber das maiadas ou das marrom? Aí o homem falou, pode ser das marrom. Ah, as marrom comem capim e sal. E o homem então olhou para o compadre e disse, e as maiadas? Ué, as maiadas também. Ah, foi a conta. Aquele homem acostumado na cidade, não acostumado com a simplicidade de um mineiro, virou-se para ele muito nervoso e disse, olha aqui, meu amigo, você está brincando comigo? Porque eu pergunto para você sobre uma coisa, sobre outra, você quer saber se é das vacas maiadas ou das vacas marrom, e a resposta é sempre a mesma. E o compadre Gumercindo, então, meio chateado, porque o homem falou meio áspero com ele, e disse, mas é porque as vacas maiadas são minhas. E as marrom? As marrom também. O homem foi embora doido. Gente, eu cresci lá no Itiratupã. Naquele tempo que o povo da roça, né, a maior parte dos meieiros, né, eram de família italiana, e a minha não era diferente. Mas a mão de obra, muitas vezes, vinha do que eles chamavam de peão de trecho. Pessoas que chegavam do Nordeste, muitas vezes ficavam ali na rodoviária velha, e dali eles eram encaminhados, né, para as fazendas, para os sítios. E muitos não ficavam na rodoviária. Eles já pegavam a matula deles, né, o bucho, como eles chamavam, a mala, pegavam um carreador daqueles e iam seguindo estrada. O sítio que precisasse de mão de obra já contratava aquela pessoa, aquele peão, aquele matuto. E o gostoso da história de um matuto é que ele sempre leva vantagem. Ele leva vantagem sobre o capeta, ele leva vantagem sobre o juiz, ele leva vantagem sobre a almofadinha. E a minha história não vai ser diferente. Dentre esses nordestinos que trabalhavam lá, era muito comum eles trazerem uma literatura que trazem histórias sempre com um cunho bem-humorado, que são as histórias de cordel. Vocês já ouviram falar. Rimadas, né? E sempre com essa tônica mesmo da alegria. Dentre esses cordéis, a gente tinha histórias fantásticas, sempre nessa tônica mesmo do matuto estar levando vantagem sobre o outro. Conheci tantas delas. O trabalho lá na roça era pesado, as panelas eram de ferro. E na hora de lavar, a gente sempre tinha a companhia dessa peonada, que para ficar um tempo a mais com a família do patrão, né, e bater um papo antes de ir para o galpão, eles ajudavam a lavar. E guardavam nas malas a saudade da terrinha deles, nessas histórias de cordel. Terminado de lavar a louça, subia-se o pavio da lamparina e eles lá iam ler cordel. Muita história de Pedro Malazarte, muita história assim. E dentre elas tem uma, que até eu tenho uma amiga aqui na plateia, que trouxe para nós e estava lá no cordel do Vanildo. Vanildo, lê de novo O Pescoço de Galinha. Lembra, Samanta? E era mais ou menos assim. E o gostoso era ele repetir para as crianças aquilo e escondia 7 chaves, com medo que a gente pudesse mexer no cordel. E O Pescoço de Galinha é mais ou menos assim. Eu vou te contar uma história que aconteceu comigo e com Mané, que era pareio meu. Um dia Mané convidou eu para nós ir lá no sítio do Faró, para nós dançar um grande forró no sítio do Faró, na casa do velho Tadeu. Eu disse, tá bem, nós vamos. Mas antes, eu vou mandar a mãe torrar uma galinha para nós levar.
para comer de madrugada, quando não tiver mais nada no forró para nós comprar. Eu sei que no forró tem de um tudo para beber, tem de um tudo para comer, mas quando é de madrugada, que os cabas já tiver comido, quem não tiver prevenido, passa uma fome danada. E assim nós fizemos. Fui no terreiro de mãe, peguei uma galinha amarela, trouxe o pescoço dela e mandei mãe preparar. Depois da bicha torrada, botemos o pé na estrada e saímos a conversar. Eu levava o cardeirão, Mané levava a farinha, o que tinha para conversar, conversamos. E fomos andando, cantando, contando história. No prazo de 2 horas nós estávamos no forró chegando. Quando faltavam umas 30 braças para nós chegar no terreiro, eu disse ao meu companheiro que nós ia fazer. Disse, Mané, nós vamos esconder o caldeirão da galinha lá no mato e só no momento exato é que a gente vai comer. E assim fizemos. Escondemos o caldeirão, botemos lá e fomos para o forró dançar. No toque da concertina eu dancei mais Severina, depois dancei com Isabel, de longe vi Mané dançando com Olindina. De vez em quando, Mané ia no botequim, tomava uma de cachaça e trazia uma outra para mim. E haja cachaça no bucho, e haja forró. O sanfoneiro dava uns repuxos, a sanfona aí vinha. De vez em quando eu olhava para Mané e dizia, Mané, vamos sair da festinha, depois nós volta para cá. Por Satanás. 5 cabas que tinha agachado lá no mato, tomando umas cachaçinhas, viram eu e Mané esconder o caldeirão da galinha. Como nós não vimos eles, não suspeitemos de nada. Bastou nós arredar o pé, que os cabas foram lá. O sujeito comeram tudo a galinha, e por arte do cão, arriaram as carças e fizeram cocô no caldeirão. E eu estou lá no forró dançando, tomando cana. Era tanta cabocla bacana que tinha para os cabos escolher. E haja forró, e haja de beber. Quando foi às 4 da madrugada, deu vontade de comer. Mané, vamos comer da galinha. Nós saímos escondidos, com medo de ser seguido, um na frente e outro atrás. O andar desaprumado, porque se eu estava embriagado, o outro estava muito mais. Chegamos lá, Mané já danou comer da galinha. Disse, ô, meu camarada, essa galinha tá boa que tá danada, ô, carne boa e macia. Vamos comer, meu camarada, vamos comer da galinha? Tua mãe na cozinha merece ser premiada. Eu, porém, achei um tanto diferente. Era um pregueiro nos dentes e um cheiro muito mau. Eu disse, Mané, ele disse, tudo bem, tá legal. Para ficar melhor, tua mãe devia ter bocado um bocadinho mais de sal. Mané tá insonso. E não tem carne com osso? E uma galinha é para ter tanto pescoço? Ele disse, não, apenas um, meu camarada. Foi aí que eu vi que nós tínhamos caído numa cilada. Disse, Mané, nós caímos numa cilada. O diabo dessa galinha está toda atrapalhada. Eu procurei o pé, não achei nenhuma vez. O contrário das coxas, que eu já comi mais de 3. E olha, e o pescoço, que eu já comi mais de 6. Hoje, como figo, como moela, como bofe com prazer, como o fim do curranchinho, é só botar para frever. Como couro com galinha, mas pescoço de galinha não tem quem me faça comer.
Flávio, saudade da minha terra. Minha infância, a infância de muita gente aqui, traz para nós saudade da minha terra. E eu escolhi para vocês hoje um caos que eu gostei muito na hora que eu vi, que eu ouvi, e eu vou passar para vocês. É a história de um mineiro e de um italiano. Esses dois viviam às turras por causa de umas terras. Eles ficavam até sem dormir, porque aquilo estava acabando com a resistência deles. O coitado do mineiro ficava desesperado, pensando em perder a demanda. Perdia o sono. E o italiano nem se tocava, roncava grosso, dizendo: eu quero ver esse mineiro sair com a família inteira de a pé, voltar para Minas Gerais. O mineiro ficou tão preocupado, ele podia fazer tudo. Se ele perdesse aquela demanda, ia ficar feio para ele e os parentes. Imagina, voltar a pé para Minas Gerais, levando aquela ratalhada que ele tinha de filho. Ah, não. Ele foi procurar o doutor advogado. Chega lá, conversa com o doutor e fala para o doutor assim: doutor, eu não quero ensinar para o senhor do seu jeito de trabalhar, mas sabe, doutor, olha, eu estou muito preocupado, eu estou perdendo sono, será que não dava para o senhor
e falar com o juiz. Passa assim, dá um dedinho de prosa com ele, bem assim gostoso, sabe? Fala para ele que nós somos pobres, que eu tenho um monte de filho, tudo pequenininho, naquela idade que eles pegam tudo quanto é doença, ficam muito doentes. Fala para ele, doutor, um palmo de terra para o italiano não vai fazer diferença. Mas, para mim, vixe, vai fazer muito grande. Vai, doutor, vai lá, fala para o juiz para mim. Fala. O juiz olha, o advogado fala para ele assim, o senhor está brincando comigo? O senhor está brincando comigo? Falando para eu falar com o juiz? Pelo amor de Deus, o senhor está mal informado. O senhor para com essa besteira, porque o que vai acontecer é que nós dois vamos sair pelo cano. Esse juiz, ele é bravo. Ele é um homem de caráter. Ele tem tutano. Ele é muito macho. Ele é filho de família de 400 anos. Ô, doutor, dá um jeitinho. Quem sabe, se o senhor fala com ele, ele me ajuda? Ah, doutor, eu escolho uma leitoinha bem bonita, bem gordinha e mando para ele de presente. Não faz isso, não faça isso nunca, porque se você fizer isso, ô seu mineiro, olha, o juiz é capaz de dar ganho de causa para o italiano, hein? Não, seu juiz, por favor. Não, mas eu falo o que o senhor falar para fazer, tá? Esperaram o prazo regulamentar e um dia, com todo aquele estardalhaço, saiu o veredicto da demanda. O mineiro tinha ganhado. Ele fez uma festa. Na hora que ele começou a fazer festa, o advogado pôs a mão na cintura, coçou a cabeça e falou assim, olha, eu estou achando alguma coisa estranha aqui. Está tudo muito estranho. Seu doutor, ó, eu falei para o senhor que eu ia fazer do jeito que o senhor me falou. Mas o que você falou, infeliz? O que você fez, infeliz? Não, eu fiz certinho o que o senhor falou. Olha, sabe, eu fiquei me remoendo, pensando nos meus filhinhos, voltando a pé para Minas Gerais. Aquele italiano roncando grosso, me tirando a pele, gozando na minha cara. Ah, doutor, pensando nos meus filhinhos, eu fui para uma cidade próxima, sabe? Fui despachando uma leitoinha linda, gordinha, bonitinha, de presente para o juiz. Só que não fica preocupado não, seu advogado. Eu não mandei no meu nome, não. Eu mandei no nome do italiano. E falando em leitoa, essa história me lembrou um outro caos, né? Um outro caos assim que de leitoa para porco, porco para fedorento, né? Tudo bem misturado, mas eu não sei nem se eu acredito nessas coisas, porque eu não acredito muito não. Mas eu vou contar do jeito que me contaram. Há muito tempo atrás, lá nesse Brasilzão, lá no sertão, tinha um moço. Era um moço muito bonito, orgulhoso, charmoso, forte. Só que aquela época, aquele lugar era tão pobre, era tão triste, que ele não tinha emprego, ele não tinha trabalho nenhum, já não tinha mais família, não tinha namorada, não tinha o que fazer ali. Ele resolveu procurar o destino saindo pelo mundo. E assim ele fez. Ele andou por florestas, por campos, entrou em cidades, saiu de cidades e foi caminhando. Só que um belo dia, ele estava sentado embaixo de uma árvore, tranquilo, descansando da caminhada, quando aparece uma figura alta, magra, todo de preto, cheirando a enxofre e com pés de cabra. O moço bonito já estava saindo, pegando as coisas,
Ele falou, não precisa ter medo. Eu não vim aqui para te fazer mal. Eu vim aqui para te propor um negócio. O rapaz falou, meu Deus, que negócio é esse? Né? Eu falei, eu te conheço, eu sei toda a sua história. Eu sei que você está procurando o seu destino. Pois eu te ofereço muita riqueza. Eu te ofereço tudo o que você quiser. Mas, você tem que fazer alguma coisa para mim. Você vai ter que ficar 7 anos. 7 anos inteiros. Sem cortar cabelo, sem cortar as unhas, sem fazer a barba, sem tomar banho e sem trocar de roupa. Aí você começa a imaginar. Já pensou? O rapaz pensou um pouco e falou, olha, não tenho muito a perder nessa vida. Não tenho nada mesmo. Ele falou, mas tem a vantagem. Toda vez que você enfiar a mão no bolso, você vai tirar moedas de ouro. Toda vez. Mas, se você quebrar o pacto no meio desses 7 anos, a sua alma vai ser minha. E aí não vai ter discussão. Rapaz, ok, eu vou. E assim foi. Primeiro mês, tranquilinho, né? Primeiro mês, ele ainda estava limpo, a unha ainda estava razoável, né? A barba não estava comprida demais. Só que aí foi passando o tempo. E vocês conseguem imaginar? O cheiro? O cheiro? Putz, né? Assim, aí fede, né? Fede. Ele fede, ele estava feio, desgrenhado, acabado, né? A roupa rasga, acaba. Né? Ele chegava numa cidade, cada vez que ele chegava na cidade, as crianças fugiam para um lado, as mulheres saíam, não tinha loja que ele pudesse gastar o dinheiro dele. Ele entrava na loja, o comerciante ia tocando, meu Deus, né? Ninguém, ele vai afastar a freguesia. Ele desistiu. Ele falou, para que conviver com as pessoas, né? Eu vou morar lá no mato. E assim ele fez. Ele foi para o mato e ficou lá passando a maior parte do tempo. Ele comia umas coisinhas que ele achava, algumas coisinhas, né? Fruta, raiz, e foi vivendo assim, de andarilho. Só que uma época começou a chover demais. Mas era uma chuva, era um frio que ninguém merecia. Puxa, né? Ele falou, eu não aguento ficar nesse frio. Eu sei que ninguém mais vai me receber, mas eu vou tentar. Ele chega numa hospedaria, um lugar muito simples. Mas ele já chega assim, enfiando as mãos nos bolsos e tirando bolos e bolos de dinheiro, de moedas de ouro, e colocando para o gerente. Já fala, olha, eu quero ficar pelo menos uma noite. Né? Me deixa ficar. O gerente olha aquele monte de moedas, né? A cobiça, falou, ok, você pode ficar. Só que você vai ficar no último quarto, depois do último corredor, depois da última escada e não pode sair de lá. De jeito nenhum. Senão você vai atrapalhar, você vai assustar todos os meus hóspedes. E assim foi. Quando ele chegou, uma cama limpa, cheirosa, macia, depois de anos dormindo ao relento, ele deita deliciosamente ali, mas ele não consegue dormir nem relaxar, porque ele começa a escutar um choro. Mas era um choro, assim, um choro sentido. Não era choro de criança, choro de manha, de birra. Não, era choro sentido, de homem grande, de homem vivido. Era um choro de cortar o coração. O moço bonito e imundo não resistiu. Ele bateu na porta do lado. A hora que ele bateu, o negociante, que era um negociante que estava no quarto do lado, olhou para aquela figura, né? Já foi tentando pegar uma arma que ele tinha. Ele falou, não, para, eu sou da paz, eu vim aqui só para saber o que tinha acontecido. Se eu puder ajudar, eu gostaria de ajudar. E o negociante conta a história dele. O negociante tinha feito um negócio errado, vendido, comprado, e agora ele estava devendo muito dinheiro. Ele ia ter que vender a própria casa. Não ia ter onde morar, nem ele, nem as filhas. Ele tinha 3 filhas moças e uma esposa. Ele não sabia como é que ele ia chegar em casa e contar que dali em diante eles não iam ter mais onde morar, não iam ter mais o que comer. Né? E ele estava muito envergonhado. O rapaz olhou para ele e falou, mas é isso? Seu problema é só dinheiro? Deixa comigo. Enfiou a mão no bolso, tirou
moedas e moedas. É suficiente? Quer mais? Não tem problema. Tirou mais moedas de ouro. A hora que o negociante olhou aquele monte de dinheiro, ele não teve dúvida. Chegou e deu um abraço firme e apertado no moço imundo. Alguém imagina o que deve ser dar um abraço num moço imundo e fedorento? Mas ele foi lá e deu um abraço de coração. E ainda mais, ele falou, olha, amanhã de manhã, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou lá pagar a minha dívida. Depois você vai comigo. Você vai conhecer a minha mulher, as minhas filhas, você vai jantar comigo. Eu agradeço muito, eu estou muito feliz. Faço questão que você jante comigo, pelo menos. E assim foi. Ele pagou a dívida e foi para a casa do negociante. Lá chegando, o negociante chamou as filhas. 3 filhas lindas, muito lindas. Eu faria muito gosto que uma de vocês se casasse com o moço. Elas olharam aquela figura, barbado, cabelo desgrenhado, fedorento, unha, cebado, nojento. Mas não chegaram, as 2 mais velhas não chegaram nem perto do tal do moço bonito e imundo. Mas a mais nova olhou, percebeu o quanto aquilo era importante para o pai e falou, ok, eu vou lá para conversar assim. Sentou perto dele. Aí, conversa vai, conversa vem, dedinho de prosa aqui, dedinho de prosa lá. Ela descobriu que o rapaz era inteligente, que o rapaz era charmoso, que o rapaz era educado, elegante. Puxa vida, ele era uma pessoa que valia a pena. Ela chamou o pai do lado, antes do jantar, e falou, pai, eu me caso com ele. E assim se fez o noivado, meio que rapidinho, mas todos muito felizes. As irmãs achando a coisa mais esquisita, mas enfim. Só que, logo na manhã seguinte, ele falou, eu preciso ir embora. Eu tenho um compromisso que eu não posso desistir dele. Você vai ficar com o anel. Tirou um anel, que era a única coisa que ele tinha da mãe, que já tinha morrido. Ele quebrou o anel no meio e deu metade para ela e ficou com metade. Assim que eu chegar de volta, a gente une esse anel e a gente se casa. Mas você me espera. Eu vou passar mais um tempo, pelo menos 2 anos. Eu não sei direito a conta, mas me espere. E assim foi. Ele foi de novo lá para o mato, para onde ele conseguia viver, mais ou menos em paz, e a moça ficou. Esses 2 anos demoraram para passar, mas assim, demoraram muito. Mas tudo passa nessa vida, e um dia passou. Um belo dia, ele de novo, deitado embaixo de uma árvore, e chega lá a figura de terno preto, alto, magro, cheirando enxofre. E ele já chega assim. Eu duvidava que você ia conseguir. Um moço bonito e orgulhoso, eu tinha muita dúvida. Eu achei que a sua alma fosse minha. O rapaz falou, ok, eu já fiz a minha parte. Agora me transforme. E num piscar de olhos, ele estava de novo. Um moço bonito, penteado, limpo, perfumado de roupa nova. Uau! Pega, ele vai direto para a cidade. E agora enfia as mãos nos bolsos e também encontra muito dinheiro. Compra um cavalo branco e vai até a casa do negociante. Chegando lá, uau! Um moço bonito, charmoso, cheiroso e rico. Que sucesso! As 2 irmãs mais novas, mais velhas, chegam e paparico para cá e paparico para lá. A uma certa altura, ele falou, olha, eu conheço o pai de vocês. Vocês não têm mais uma irmã? E aí as 2 respondem, olha, nós temos sim. Mas sabe o que é? Que ela anda muito triste. Ela ficou noiva de um sujeito esquisitíssimo. Esquisito, sujo. Mas ela gostava dele. E aí ela fica lá esperando. Ela achou que ela não deve voltar. Eu acho que ele não volta mais. Mas ela está muito triste. Nessa hora, ele enfia a mão no bolso e mostra o anel. E conta toda a história. Enfim, dali, eles marcam o casamento e naquela região nunca se viu uma festa tão linda, tão maravilhosa e pessoas tão felizes.
Pena que não é só ficar 2 anos sem tomar banho, né? A Lux ia fechar, mas a gente não ia conseguir todo o dinheiro. Pois é. No nosso folclore, é muito comum ouvirmos histórias de assombração, de coisa ruim, de morte. E eu lembrei de uma história do Câmara Cascudo, um grande folclorista, chamada Compadre da Morte. Era uma vez um caboclo que tinha um sitinho muito humilde. Ele tinha 6 filhos. E todos os vizinhos ali por perto eram padrinhos dos filhos dele. Até que um dia nasceu o 7º filho. E ele já não tinha quem chamar de compadre. E ele decidiu seguir estrada fora, pelas redondezas, para ver se encontrava uma alma boa que fosse o padrinho do filho recém-nascido. Perto de uma encruzilhada, eis que ele encontra uma figura com uma roupa preta e uma foice na mão e um chapéu caído do lado. E esta figura apresentou-se como sendo a morte. E já lhe disse: ó, eu vou ser o seu compadre, mas nós vamos fazer um trato. O caboclo tremia, mal conseguia ficar em pé de ver aquela morte ali à frente, olho no olho. E ele ficou correndo de medo. E a morte disse: calma, não precisa ter medo de mim, não. Você vai ter muito lucro nessa história. Eu? Sim, você. Você vai chegar na sua casa hoje e vai colocar uma placa, um cartaz escrito médico. Eu, médico, não sei nem fazer chá. Sim, coloque a placa e me aguarde. Quando baterem à sua porta para você visitar os doentes, se eu estiver sentado na cabeceira da cama, você receita um chazinho, uma água com açúcar e pode ir embora porque vai ficar tudo certo. Mas se eu estiver sentado nos pés da cama, pode chamar o padre, encomendar o corpo e fazer o enterro. E o caboclo falou: minha nossa, o que eu vou fazer nessa história? Mas eu não tenho mais solução. Como é que eu vou criar meus 6 filhos? Lavoura está ruim, preço do café lá embaixo, né? Eu não tenho mais como fazer nada disso. Agora o 7º menino aí para eu criar? Tá bom, eu vou aceitar sua proposta. E assim aconteceu. E os anos se passaram e ele foi ficando muito rico, porque ele não errava uma. Quando a morte estava na cabeceira, era só dar um chazinho. Se tivesse nos pés, não tinha jeito. A fama percorreu lugares da vizinhança e atravessou até divisas. E um belo dia, ele foi chamado para visitar o filho do fazendeiro, que ele foi criar desde menino com esse fazendeiro. E quando lá chegou, viu o filho caçula do fazendeiro de 15 anos, pálido, quase morto naquela cama. Ai, mas ele ficou tão tocado porque lembrou dos seus filhos e viu a tristeza e o desespero do seu amigo de infância. E na hora teve uma ideia. A morte estava na cabeceira da cama, no pé da cama. E ele disse: nossa, ai, essa criança vai morrer, esse adolescente, que judiação. Ai, tem que ter uma ideia. E ele teve uma ideia e disse assim para o amigo fazendeiro: vamos virar a cama? No que virou a cama, a morte ficou na cabeceira. E o menino sarou, a morte foi embora, mas muito brava com o companheiro. E disse para ele: agora você vai me acompanhar.
Você vai me acompanhar. Vem comigo, vem aqui. E levou ele num quarto escuro, todo pintado de preto, onde tinha um monte de velhinhas. Uma maior, outra desse tamanho, umas pequenininhas, umas cotoquinhas assim. Só tinha o pavio. E ele, muito curioso, perguntava assim: que são essas velas aí? São a vida das pessoas. De quem é aquela grandona ali? De fulano. E aquela lá, quase um palmo mais ou menos, é de ciclano, de Beltrano. E ele falou: mostra para mim a minha vela. Aí a morte falou: é aquela ali assim, ó, que só tá com o pavio. Não! Essa é a minha vela? Essa é a sua vela. Então, você nem vai voltar, você vai ficar aqui mesmo comigo. O caboclo, esperto como ele só, disse assim: mas posso fazer o último pedido? Pode. Todo mundo, antes de morrer, tem o direito de fazer um pedido, né? Tem o direito, né? Faça seu último pedido. Deixa eu rezar um Pai Nosso. Pai Nosso? Só isso? Só. E ele começou: Pai Nosso que estais no céu. Continua. Eu não falei para você quanto tempo eu ia demorar para rezar o Pai Nosso? E o caboclo viveu feliz, mais famoso do que nunca, ganhou dinheiro, comprou terra, comprou os cavalos, criou os filhos, tudo virou moço, doutor, estudado. E foi aquela alegria. Um belo dia, ele se arruma todo bonito no seu cavalo perfumoso, com chapéu de abas largas, e vai por uma estrada fazer visita para um amigo. E vê um corpo estendido no chão. Vê. E disse: Mortinho da Silva, coitado dessa criatura, ninguém nem para fazer uma oração para esse coitado. É isso mesmo que vocês estão pensando. Daí ele ajoelhou e começou: Pai Nosso que estás no céu. Quando ele falou amém, a morte levantou-se. Eu te peguei! E assim o caboclo foi embora. Porque a gente pode enganar a morte até 2 vezes, mas na terceira, ó, não tem jeito não. Então, gente, nós estamos aqui nesse dedinho de prosa e nós contamos histórias de nascimento, de casamento, de infância, de esperteza, de simpatias. E é isso. A vida é um vai e vem. Começamos o grupo há 19 anos. Lídia foi embora. Lucelena foi embora. Moni foi embora. Célia Beatriz foi para Marília. Renata mudou-se para Marília. E nós estamos aqui. Tem o Cláudio, tem a Vânia, a Nancy, tantas pessoas que estão conosco, e a Vânia e a Nancy não podem estar aqui conosco hoje por problemas de trabalho e de estudos. Temos a Kênia, que chegou agora, Natália, e nós estamos, Andréia, contando nossas histórias. E nós agradecemos a cada um de vocês que estiveram conosco durante todo esse caminho. E quem sabe alguém aí de vocês gostariam de contar histórias? Nós temos muitas crianças com seus olhinhos e seus ouvidos dourados, querendo ouvir histórias de magia, de encantamento, de esperteza e um projeto de incentivo à leitura. Porque a gente sabe
que a vida tem que seguir, que a vida a gente tem que tocar em frente. Não é verdade, Flávio? É preciso amor pra poder buscar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender mais e tocando em frente. Como um velho boiadeiro apoiado por dias pela longa estrada, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Nós gostaríamos de agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje. Tudo começa e tudo acaba. E nós gostaríamos de agradecer mais uma vez os nossos convidados, a Maria Rosa, o Flávio. Eu beijei porque é meu filho, viu? Ah, posso beijar. E, por favor, nós gostaríamos que a Andréia estivesse no palco aqui conosco. Andréia, por favor, desça. Nós gostaríamos de agradecer também à Prefeitura e à Secretaria Municipal de Cultura de Garça, que tem nos apoiado muito nos eventos que nós estamos fazendo. Vai demorar muito? Ô, Rapunzel, vai, joga minhas tranças.
E olha, enquanto a Andréia desce, vejam só, são 19 anos. 19 anos em que nós contamos histórias. Mas se nós estamos festejando 19 anos, é porque nós temos vocês. São vocês que seguraram as pontas, são vocês que nos deram apoio, são vocês que nos ajudaram a crescer, permanecer. E um detalhe, nós gostamos dos finais felizes. Então, nós, o Grupo Pilim Pim Pim, agradece vocês pelo Era Uma Vez, continuar, e o Felizes para Sempre, que é o que toda criança, e nós somos crianças, de ouvir no final do conto. Agradecemos também a KL Imóveis, agradecemos o Baiano, seu João, Andréia pela produção, Flávio, Maria Rosa e a cada um de vocês que estiveram aqui conosco e o João Pedro que está fazendo a filmagem para a gente. Uma boa noite para todos, muitíssimo obrigado. Nós tínhamos um sonho, gente. Nós tínhamos um sonho de um dia ter uma plateia igual a essa que vocês nos presentearam hoje. Muitíssimo obrigado pela presença. Nós preparamos o espetáculo com muito carinho. Obrigado de coração. Um beijo a todos. Boa noite.